Vamos pensar junto aqui sobre coisas impossíveis. Uma coisa impossível e que se faz pertinente é imaginar que a humanidade vai chegar uma hora que vai deixar de existir. E o contrário, que foi que ela não existia e ela passou a existir, ela surgiu. Então, a gente, que é uma unidade humana, que representa o ser humano, a gente pode fazer um exercício assim, impossível. Um exercício, um pensamento impossível. Se fosse possível contar quantas pessoas existiram desde que surgiu o primeiro casal. Não surgiu o hominídeo humano, surgiu o macho e a fêmea. Quando surgiram um macho e uma fêmea humanas, até e foram se reproduzindo. Então vamos pensar que ser humano é a pessoa que nasceu. Ela pode ter, a mãezinha dela gerou o ser humano, uma nova vida no ventre, e ele chegou a nascer, mas depois de segundos ele morreu. Já conta. Outros nasceram, cresceram e tiveram descendentes. Quantos que tiveram que comer, foram alimentados no começo, depois trabalharam, sonharam, se apaixonaram. Humanos, que eu falo. Doentes, não doentes, inteligentes, não muito inteligentes, mas todos com a inteligência humana. Deficientes, mentais, e todos. Se fosse o exercício do impossível, se fosse possível contar, quantos? O valor de cada um é o valor do todo humano, da humanidade. Por outro lado, a gente não poderia pegar um desses humanos para representar a raça humana. Mas o valor nosso, da nossa existência é tão curta, todos eles têm. Isso é assustador, porque se a gente pudesse calcular até quando a humanidade duraria, e desde que ela surgiu, se fosse possível fazer isso, um exercício do pensamento impossível, e contar, muito. E um é diferente do outro. Esse é o primeiro ponto, humanidade. O que é? A gente só saberia se a gente soubesse o todo. Todos. Desde que surgiu, desapareceram todos. Se a gente pudesse fazer uma média, uma ideia, em épocas diferentes, o ser humano, o que é o ser humano? Exercício do impossível. A outra ideia é que no passar da história humana, algumas pessoas começaram a representar pequenos grupos, ou explorar os outros, e isso marcaram eras. Então a gente vê na antiguidade as civilizações que apareceram, depois desapareceram, que tinham sua maneira de pensar, e eram seres humanos. A figura do Messias, uma figura messiânica, ela aparece da pobreza. Não estudou nas escolas vigentes ali, ele não era filho de... Essa figura messiânica, ela surge não sendo filho de alguém nobre, importante, ou ela renega, se ela nasce de pessoas. O Buda, né? Bom, já está furada a minha ideia. Vamos dizer que essa figura messiânica aparece, ela não é dada, as ideias dela não são dadas como as ideias vigentes.
vem para mudar uma era. E ela começa a ter discípulos assim. Ela tem um contato com o sobrenatural. Ela tem um pezinho com a pobreza, com as pessoas. Ela não estudou, não é filha de gente importante nem nada. Surge um qualquer lá, uma pessoa surge. E ela tem um contato com o sobrenatural. Pobre. Aí ela começa a representar as ideias de uma massa ignorada, uma minoria. E as ideias dela não têm nada a ver com as ideias vigentes. E é uma mudança de época. Ela vai marcar a figura messiânica. Nós temos uma outra figura, que é a figura que surge anticristos, ditadores, pessoas que dominam as massas com ideias medíocres, que não tem mudança nenhuma de época, é uma ideia de retrocesso, de voltar. É uma figura que surge no meio dos militares, que ela vai conseguir pela força, pela opressão, e ela é colocada lá, ela surge, e ela vai representar um ódio coletivo, ela vai vingar, ela vai fazer justiça dos burros, dos ignorantes, porque ela não vem representando uma nova maneira. Ela vem para trazer o chicote, a espada, fazer a justiça, o linchamento, a histeria, o ódio. Então tem dois pontos. A figura messiânica, que representa a humanidade, e uma figura de poder demoníaca, vamos dizer assim, colocar, que ela vem pela força, pela violência, a falta de sensibilidade, vem de cima, e é imposta, e é uma pessoa carismática, que vai adular o amor, a compaixão, que é a figura messiânica. E esse anticristo, ele vai adular o ódio, trazer para as pessoas a possibilidade da vingança. Um é o perdão, o outro é a vingança. Existe isso na humanidade, né? Então vamos pensar que a gente pegasse o exercício do impossível, pegasse todos os seres humanos e entendesse um a um. Humano. Depois entendesse essas figuras antagônicas, opostas, que são polos, que representam as ideias e que perduram com a passagem do tempo. A figura messiânica. Também a ideia do que é um ser humano nascido, gerado. Com a modernidade, ele pode ser gerado numa barriga de aluguel, numa incubadora. Então vamos dizer que ele veio à vida. É uma unidade. Então aqueles pensamentos de Matrix, de inteligência artificial e inteligência orgânica. Então se você tem um androide orgânico, se você tem uma capacidade de um computador armazenar sinapses orgânicas, o cérebro, as memórias pudessem ser armazenadas no computador, a maneira como a pessoa raciocina, como se fossem criados algoritmos do que é a pessoa, a identidade dela. Então a gente tem dois lados, assim como a gente tem duas representações máximas de transições de era, a messiânica e essa antimessiânica. Nós temos também a tecnologia, a ideia da Matrix, que imita a inteligência orgânica. E que agora está em moda, que é capaz de um passar para o outro, do outro para o um. E já é comprovada essas coisas, telepatia, transmissão de ondas de rádio, armazenar a mente de uma pessoa, ou Black Mirror, dentro de um armazenador digital, um pendrive. Essa passagem de um para o outro.
sem corpo, só a mente. Só a mente. O corpo perece, daí você põe aquela mente num outro corpo. É pensar o impossível, pensar